Bem, vou começar dizendo boa noite. Os da casa já sabem, nós estamos numa série no livro de Atos e esperamos com isso com que os irmãos conheçam cada vez mais tanto a história da igreja como o desempenho ou performance daqueles irmãos que no começo do cristianismo pregaram, falaram do evangelho. A questão não é somente nós conhecermos a história por detrás de tudo isso, mas olhar para a igreja, olhar para estes homens como modelos a serem seguidos. E hoje o trecho que eu tenho para compartilhar com vocês está em Atos capítulo 5, e eu pediria para que os irmãos que trouxeram Bíblia a abrissem, especialmente tendo em vista que agora eu não prometo que nós conseguiremos mostrar os versículos aqui. Então, esse livro tem esse desejo, não foi? Foi ou não foi? Esse livro tem esse desejo de nos tornar melhores com relação aos esforços evangelísticos e missionários, tendo em vista que nós temos todo esse modelo e todo esse exemplo do começo da igreja. Então, na graça e no poder de Deus, eu espero e oro que nós nos tornemos melhores testemunhas de Cristo e instrumentos do Senhor para que o Evangelho chegue nas áreas menos alcançadas. E aqui no nosso contexto, as áreas menos alcançadas são as áreas rurais. E eu também oro para que desejemos estar cheios do Espírito Santo, como estiveram os irmãos e as irmãs das primeiras igrejas ou da primeira igreja em Atos, devotas a Deus, prontas para fazerem sacrifícios pelo bem-estar dos irmãos e corajosos para anunciar o Evangelho, mesmo em meio à perseguição. Então hoje a minha ideia é estudarmos, como eu disse, o capítulo 5 de Atos, só que dos versículos 12 a 42, notando a percepção que as pessoas tinham da igreja, que ela provocava essa perseguição e cujos efeitos eram positivos para que os crentes em Cristo continuassem perseverantes na tarefa que todos nós temos de testemunhar do reino de Deus. Então eu queria orar com vocês. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, de termos a Tua palavra em nossas mãos e de aprendermos dela. Que não seja somente uma questão, Pai, de saber o que aconteceu, mas que o Teu Espírito nos provoque, nos incomode e comecemos, Pai, a fazer mais e melhor para que pessoas que nós devemos amar, entendam, compreendam e creiam no Evangelho que precisamos anunciar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando Lucas descreve a igreja no final do capítulo 2 de Atos, a percepção sobre ela era que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos e que o povo era simpático à igreja de Cristo. Apesar dos acontecimentos que marcaram a narrativa até o capítulo 5, e em especial as perseguições particularmente causadas pela liderança judaica, a verdade é que tanto as maravilhas e os sinais eram realizados pelos apóstolos. E a simpatia confirmava o gosto do povo por tudo o que acontecia. Em Atos capítulo 5, versículo 12, o versículo que nós começamos o nosso trecho de hoje, nós lemos: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então a percepção da realização de milagres pelos apóstolos continuava. No plano de Deus, os apóstolos foram as pessoas especiais para o desenvolvimento e a estruturação da igreja. Não era qualquer um que realizava os sinais e as maravilhas que o texto diz. Eram os apóstolos. E tais realizações, esses sinais, essas maravilhas, funcionavam como uma autenticação de quem eles eram. Função na igreja, preste bem atenção, que não existe mais em nossos dias. E eu digo isso porque, infelizmente, há pessoas confusas e que confundem, achando que podem ser apóstolos hoje, como foram os 12 no livro de Atos. E elas não podem. E eu não vou entrar profundamente nessa questão agora, porque nós já vimos os pré-requisitos bíblicos de um verdadeiro apóstolo quando Matias entrou para o quadro de apóstolos em Atos capítulo 1, quando ele substituiu Judas Iscariotes, que segundo o Evangelho de João capítulo 13, não era alguém como os outros apóstolos, porque ele era o traidor.
E o mais importante para vocês saberem é que esses sinais que os apóstolos faziam, além de autenticar as credenciais deles, aconteciam naquele contexto como um meio para que a mensagem do Evangelho fosse pregada. Para que a boa notícia de Jesus de Nazaré, que ele morreu pelos nossos pecados do mundo, fosse anunciada. E em sequência, os ouvintes dessa mensagem se arrependessem ou não dos seus pecados. Principalmente do pecado da incredulidade, de não ter tido fé na identidade e na obra de Jesus Cristo. Mas os que creram nisso, mas os que creram no Evangelho, diz o nosso versículo, costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Nós já vimos isso, mas eu trago de novo para vocês, que é nesse local do lado esquerdo dessa maquete, com um telhadinho avermelhado, né, onde ficava o espaço do templo judeu. E de um outro ângulo, esse é o pórtico de Salomão. Esse era o lugar que eles costumavam se reunir. Esse é o local que levaram o paralítico quando ele foi curado em Atos capítulo 3. Um local que comportava um bom número de pessoas, tendo em vista o crescimento numérico da igreja naquele tempo, que estava sendo muito grande. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Ou seja, os crentes costumavam se reunir no pórtico de Salomão, mas os outros nem se atreviam, nem ousavam fazer parte desse grupo. Ouvi alguém perguntando por quê? Roberto, por quê? Por quê? Muito bom. Porque o padrão de pureza e integridade da igreja eram altos. Na semana passada nós vimos exatamente um exemplo disso, especificamente o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles morreram por se passarem por pessoas que não eram. Eles morreram por serem hipócritas. Quando deveriam ser autênticos, e viverem a verdade, eles não fizeram isso. Enquanto isso, citado no final do capítulo 4, comparado com ele, havia Barnabé, alguém notoriamente altruísta e generoso. Enquanto isso, Ananias e Safira, apresentado como pessoas simuladas e mentirosas, exemplos que nós devemos evitar. Ainda que esse casal também tivesse vendido uma propriedade para ajudar os mais carentes, eles agiram bem diferente da forma como Barnabé agiu. A principal motivação deles não estava no bem do próximo, estava na sua vaidade. Eles queriam ser vistos como pessoas especiais, pessoas piedosas, generosas, mas não eram. E por causa disso, diz o texto bíblico, nosso soberano e justo Deus achou por certo terminar a vida desse casal. Nas palavras do professor e pastor Luiz Saião, um evangélico bastante conhecido no Brasil, ele que foi um dos líderes na tradução da Bíblia Nova Versão Internacional, quando ele tem a sua gravação no rádio, Rota 66, ele diz que nesse trecho não é que a mentira tem perna curta, mas é que a mentira tem vida curta. E nós, assim como ficaram os que souberam disso naquele tempo, nós devemos ficar temerosos, devemos ganhar reverência e ficar atento aos nossos pensamentos, às nossas motivações, ao nosso comportamento, porque com Deus e com a igreja não se brinca. Ser cristão é coisa séria. Ser cristão também é saber que no final de tudo, a maior prestação de contas é com o próprio Deus. Que ninguém passa a perna e que ficou muito bem provado com a questão de Ananias e Safira. E esse temor que devemos ter é o que alguns que nem eram crentes em Cristo tiveram em Atos capítulo 5. Porque eles entenderam o que significava fazer parte desse grupo, fazer parte dessas reuniões, fazer parte desses ajuntamentos, fazer parte da igreja. Eles entenderam que pureza, honestidade e integridade eram características que aquelas pessoas que tanto falavam de Jesus buscavam. Até por isso, como lemos no versículo 13, o povo os tivesse em alto conceito, ou como diz na nova tradução linguagem de hoje, o povo falava muito bem deles. Ou seja, a percepção da sociedade como um todo ainda era muito positiva a respeito da igreja.
Eu tenho vários amigos que não são crentes, amigos da infância, da faculdade. Bem, como eu disse, eles não creem em Deus, mas eles conhecem a minha fé sobre Jesus. E apesar de mim mesmo, não é incomum eu ouvir lisonjas de um ou de outro amigo que respeita e que admira algumas das minhas escolhas que eu fiz, o que eu faço, em razão da minha fé. E eu tenho certeza que se isso ainda não aconteceu com você, vai acontecer à medida que você busca Deus e as suas ações são observadas por outros. Óbvio, não porque essa deve ser a sua ou a minha motivação, exibir as obras. Muito pelo contrário, o que a sua mão direita fizer, não deixe a mão esquerda saber. Mas a questão é que quando nos disponibilizamos para refletir a luz de Deus, um reconhecimento da tarefa de testemunhar de Cristo, a luz que refletimos sendo observada pelos outros, e muitos desses notarão a sua ética no trabalho, a sua habilidade de liderar, a sua paciência no servir, o seu modo de falar com os filhos, a sua integridade ao praticar algum esporte, o seu cuidado e respeito ao dirigir o seu carro, a organização e o gasto dos seus recursos. E tudo isso, meus irmãos, são excelentes oportunidades para nós apresentarmos a razão da nossa esperança. Ou seja, o porquê agimos como agimos. E se você entende o que é intencionalidade, porque naturalmente nós não fazemos isso, tanto a sua motivação quanto a sua resposta a qualquer pergunta sobre as suas ações será Jesus Cristo. Você vai apontar para Ele como fator daquilo que você faz bem, porque de fato, se há alguma coisa que nós fazemos bom, que nós fazemos bem, é por causa dEle. Agora, a questão não é somente as ações que envolvem a transformação que Cristo faz no nosso caráter, mas as obras que fazemos em nome e para Jesus. Por exemplo, um dos projetos que nós planejamos ter lá na Quixaba envolve nos aproximarmos do colégio do povoado. Nós temos pedido ajuda para uma escola aqui de Paulo Afonso de bastante prestígio, uma escola com uma ótima história e que colabora com as nossas intenções. Do quê? De nos envolvermos mais com a educação daquelas crianças da Quixaba. Por quê? A primeira razão para isso tem a ver com um grito de socorro que vem da própria direção do colégio, por amor às pessoas daquele povoado e à preservação do significado de família. Porque elas sabem que família está sendo desestruturada naquele lugar. Está se acabando. São raros os casos de filhos que possuem ambos os pais em casa. Não é incomum o envolvimento dos adolescentes com drogas lícitas, ilícitas e a imoralidade. É praticamente uma aberração o adolescente que sabe o que pretende fazer da vida e, consequentemente, tem esperança num futuro melhor. A segunda razão é de caráter eterno. E é o alvo de nós apresentarmos Deus e o seu plano salvífico, de anunciarmos as boas obras de Cristo. Fazemos isso tanto para obedecer Jesus, como porque sabemos que sem isso, mesmo que dessemos o melhor da educação para aqueles jovens, nada é suficiente para romper a barreira que impede eles de desfrutarem da vida eterna, a não ser a fé em Jesus Cristo. Além disso, acreditamos que a salvação que Deus nos oferece não é somente para a nossa alma não ir para o inferno, mas para que as nossas vidas sirvam com um propósito verdadeiro e duradouro. Ou seja, os benefícios da salvação são espirituais e físicos. As pessoas mudam com a graça de Deus. E eu louvo a Deus pelo exemplo que alguns dos nossos irmãos que moram lá na Quixaba têm dado na sociedade. O que eles têm feito tem sido exatamente isso que a gente tem compartilhado aqui no texto bíblico. A forma como eles têm conduzido as vidas deles debaixo da orientação de Deus e as ações que eles têm feito por lá têm sido observadas pelas pessoas, para as pessoas do povoado. E por causa do bom exemplo deles, tais pessoas ganharam um carinho, uma admiração muito grande pelo trabalho e pela vida deles.
essas atividades e a conduta dos nossos irmãos missionários, tem servido como oportunidade para que as pessoas se aproximem e conheçam melhor a luz de Deus. Aliás, muito obrigado a cada um de vocês que tem dedicado tempo, ido visitar e ajudado naquilo que tem acontecido na Quixaba, nas atividades, nas programações. Que a sua presença seja um fator positivo para que o povoado da Quixaba entenda e se aproxime de Jesus. Porque vocês sabem o que acontece quando elas se aproximam de Jesus? As pessoas da Quixaba encontram conselhos. As pessoas de lá encontram consolo. Elas descobrem o que é esperança. E elas aprendem de Deus por meio da palavra dele, da Bíblia. E assim elas percebem quem é o verdadeiro e único Salvador, Jesus Cristo. Esse é aquele momento que a gente fala, aleluia. O nosso texto bíblico ele continua dizendo que em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Percebam então que à medida que aumentava o número de crentes em Cristo, também aumentavam os milagres que os apóstolos faziam, chegando ao ponto das pessoas começarem a acreditar em superstições, como essa da sombra de Pedro, que curava os doentes. O texto aqui não está ensinando que ele fazia isso. O que está acontecendo aqui é que as pessoas começaram a acreditar que até mesmo colocando ou chegando próximo da sombra de Pedro, haveria cura. E por que isso? Porque o tanto de cura que acontecia era muito grande. Então essas superstições começaram a ser curadas, a ser faladas. Olhem só, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu já falei um pouquinho sobre isso, eu queria falar de novo. Queria que ficasse bem claro isso. Eu não tenho dúvida do poder de Deus para Ele curar quem Ele quiser, quando Ele quiser. O meu pai está internado há alguns dias no hospital em Campinas. É a terceira internação dele esse ano. Meu pai tem uma doença que a medicina ainda não descobriu a cura. Se chama miastenia graves. E mesmo assim, eu oro para que ele seja curado. Porque eu acredito que Deus é capaz de fazer isso. É capaz de restabelecer a saúde dele. Agora, o que eu não acredito é o que muitas vezes eu já ouvi de supostos irmãos e irmãs e por vezes eu vejo na mídia. Pessoas que curam à semelhança de como eu vejo o dom de cura funcionar no Novo Testamento. Como? Pelo menos 4 características. A cura das doenças, ou a doença que era curada, era uma doença física. Era uma doença visível, como a do paralítico de Atos 3. Ou como os cegos que Jesus curou. A cura acontecia todas as vezes que a pessoa que tinha o dom queria. E essas pessoas que tinham um dom de cura, elas curaram pessoas que às vezes nem apresentaram fé e nem apresentaram o desejo de ser curada. Outro ponto é que a cura era imediata. Não existia esse negócio de confia em Deus, vá para casa porque você já está curado. Geralmente essas histórias, elas acabam com você não foi curado porque você não teve fé. Isso é desculpa de charlatão. E por fim, que o padrão para o dom de cura é alguém falar e a cura acontecer. Essas são 4 características de alguém que tinha o dom de cura e que, gente, eu nunca vi. Eu aceito de que o fato de eu nunca ter visto não significa que não aconteça, que significa que não exista. Mas não é somente a minha questão de ver. Não existem relatos, desde esse momento da história do 1º século, de alguém com essas características na história depois do 1º século. Nota então que a questão aqui
não é de episódios de pessoas sendo milagrosamente curadas. A questão é o que as pessoas dizem sobre o dom de cura. Em outras palavras, existem curas. Deus ainda opera milagres. Ele faz isso. O que eu estou dizendo que eu não acredito é que esse dom de curas esteja acontecendo da forma como os apóstolos e aquelas pessoas do primeiro século fizeram. E no texto que nós estamos estudando, está bem claro que quem fazia isso eram os apóstolos. E não é por menos que Paulo escreveu à igreja de Corinto: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Havia um propósito específico dado por Jesus aos apóstolos na formação da igreja e que foi concluído naquele tempo. Eu continuo crente no poder de Deus de curar quem Ele deseja, e eu tenho testemunhado do poder dele em situações médicas inexplicáveis. Mas a maior evidência do poder de Deus para mim tem sido visto na transformação que Ele tem feito no coração daqueles que têm crido em Jesus e dedicado tempo em conhecê-lo. No homem que batia na esposa e agora é exemplo de amor e fidelidade. Na mulher que traiu seu marido, mas hoje é exemplo de companheira e mãe. No empresário que investia todo o seu dinheiro em festas e jogos de azar, mas agora usa grande parte dos seus recursos para a compra de material evangelístico e viagens missionárias. No indigente que aceitou ser ajudado e agora possui um trabalho digno e amigos de verdade. No político que resolveu parar de pegar propina e começou a usar a sua influência para ajudar pessoas realmente carentes a anunciar o amor de Jesus Cristo. Eu ainda não vi um cadeirante se levantar, pegar a sua cadeira de rodas e ir caminhando para casa. Mas eu já vi centenas de pessoas tendo seus caráteres transformados por Deus à medida que conhecem Jesus Cristo segundo as Escrituras. E eu sou uma delas, ainda em transformação. Inclusive, esse é meu principal pedido de oração a respeito do meu pai. Para que meu pai seja curado. Não somente curado da minha astenia, mas curado de uma cegueira. Porque meu pai ainda não consegue enxergar que ele é carente de Jesus Cristo para a sua salvação. Bem, com tanta cura acontecendo em Jerusalém, era praticamente inevitável que não houvesse inveja e, consequentemente, perseguição. Onde há zelo pela fidelidade a Deus, com destaque nas intenções de testemunhar de Cristo, também há perseguição. E a narrativa de Atos dos Apóstolos continua. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. E ainda que eu deteste a realidade do que eu vou dizer para vocês, a crítica, a fofoca, o ciúme e a inveja são comuns em ambientes religiosos de alguém bem-sucedido. E na história que estamos lendo e estudando, é evidente o crescimento do cristianismo e o impacto positivo dele na sociedade. Até por isso, a partir daqui, começa uma nova perseguição. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Deus não quer que os seus instrumentos, eu e vocês, fiquem impossibilitados de testemunhar do reino e alcançar os perdidos, especialmente quando as barreiras são externas. Vem de fora, é alguém ou alguma coisa impedindo que o evangelho não seja anunciado. Deus, ele não tem limitação para facilitar a nossa tarefa evangelística. E ele age mesmo de forma sobrenatural para que a igreja leve o evangelho de Cristo até os confins da terra. Não pensem também que a prisão limita o evangelho de ser pregado. Lá também há pessoas que precisam ouvir. A única coisa que pode impedir essa tarefa, mas nunca impedi-la de uma vez por todas, é a nossa desobediência. Nada impede Deus de alcançar quem Ele de antemão escolheu. Mas a nossa desobediência,
a gente, na verdade, pega o atestado de inutilidade. E saibam também que Deus tem todo o direito de usar as nossas vidas da forma como Ele quiser, para que a semente do Evangelho seja plantada e melhor compreendida por qualquer um que assim deseje. E até gostaria que vocês pensassem, como é que vocês têm sido usados nesse projeto de Deus? Quantas pessoas mais agora sabem que podem ter a vida eterna em Jesus Cristo porque você ensinou o Evangelho para elas? Vocês já chegaram a refletir que uma das maiores atitudes de amor que podemos ter com alguém é apresentando a possibilidade da vida eterna? O texto bíblico continua. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas os apóstolos não perdiam tempo. Eles eram dedicados, eles eram corajosos, eles acreditavam profundamente no que estavam fazendo. E qual era o foco daquilo que eles faziam? Eles ensinavam. Eles sabiam que o ensino era prioridade na agenda deles enquanto apóstolos, enquanto líderes na igreja do Senhor Jesus. E porque eles ensinavam, havia preocupação entre os líderes judeus, que queriam tirar uma dúvida com os apóstolos que eles tinham prendido. Até por isso mandaram buscá-los. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Então agora, além do problema com os apóstolos ser complicado, a questão para eles também ficou enigmática. E com o que vamos ver agora, isso seguramente serviu para eles pensarem em Deus, levantarem seus olhos e pensarem fora da caixa. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Então percebam mais uma vez a ação destacada e exercida pelos apóstolos, que era de ensinar. Essa era a prioridade deles. Essa deve ser a nossa prioridade. E algo aqui curioso foi o que Lucas narrou, dos apóstolos terem sido levados sem uso da força. Porque o que teria acontecido se tivessem sido levados à força? Teriam sido apedrejados. Tamanho era o conceito dos apóstolos diante do povo. Essa era a influência da igreja do Senhor Jesus naquela sociedade. Mas notem bem, essa é uma influência ou essa é uma popularidade que não vinha porque a igreja decidiu agir conforme o que a sociedade pensava e fazia, mas uma notoriedade que vinha pela fidelidade que tinham a Deus. Assim, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Que doutrina é essa que o sumo sacerdote falou? Era exatamente o Evangelho, de que Jesus era o Messias que pisou nesse mundo e voluntário e graciosamente se entregou para morrer no meu lugar, no seu lugar, para pagar pelos nossos pecados. Uma doutrina que convida o ouvinte a se arrepender de não ter crido em Cristo. Ou seja, que convida o pecador a mudar a sua opinião para a verdade a respeito de Cristo, tornando ele, assim, crente na pessoa e na obra deste homem especial, o próprio Deus encarnado. Vocês estão entendendo? Se entre nós aqui havia alguém que não conhecia o Evangelho, que significa boa nova ou boa notícia, eu espero que agora saibam
Não há desculpas para sair daqui sem que você saiba o que é o Evangelho. Porque a nossa tarefa, a primeira tarefa, é exatamente anunciar o Evangelho. O projeto da Quixaba a respeito de educação pode ser muito bom, mas ensinar inglês, ensinar robótica, ensinar informática, ensinar teclado, ensinar o que for, não é informação que levam aqueles adolescentes para o céu. A única coisa capaz de fazer isso é quando nós anunciamos o Evangelho e eles creem no Evangelho. Eu não quero que vocês só saibam o que é o Evangelho. Eu quero que vocês espalhem essa notícia em todos os cantos de Paulo Afonso. E eu não estou pedindo isso por vaidade, mas eu peço isso para que a nossa igreja como um todo seja fiel em anunciar a verdade, em anunciar aquilo que nós fomos salvos para fazer. Aproveito para dizer que eu fiquei muito contente com alguns de vocês que toparam e que fizeram aquele curso de evangelização no meio da semana. Eu trouxe uma foto aqui do que aconteceu. Nós tivemos o prazer de rever e conversar com Abdênego, que ensinou um método evangelístico bem prático para nós evangelizarmos. É encorajador ver pessoas querendo aprender a como compartilhar o Evangelho para se tornarem veículos fiéis da transmissão da verdade de Deus, para que mais pessoas tenham a oportunidade de crer e, portanto, participar da família que nós fazemos parte. A doutrina sobre a qual o sumo sacerdote falava é a única doutrina que, quando crida, dá de presente à pessoa que crê a vida eterna. Por isso, Pedro não podia ficar calado. Como ele já havia explicado em Atos capítulo 4. Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Mas no versículo 29 do capítulo 5 ele responde assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Agora, adivinha o que Pedro fez nesse momento? O que é que ele tem feito todas as vezes quando ele tem tido a oportunidade de falar? Mais uma vez, lá vai seu Pedrão anunciar o Evangelho. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. O Jesus sobre quem Pedro tanto falava não era qualquer um. Ele não permaneceu preso na cruz e tampouco ficou morto no túmulo. Esse Jesus não era um total desconhecido para Israel. O povo de Israel podia ler e aprender sobre ele, o Messias prometido do Antigo Testamento. Esse Jesus também não é um desconhecido, ou um total desconhecido na nossa cultura, majoritariamente católica romana. Em diversos pontos, o catolicismo romano ele está certo sobre Jesus. Assim como os judeus também estavam certos em muitos pontos a respeito de Deus, de Yahweh, de Javé. Mas na essência do Evangelho, doa quem doer, com base na palavra de Deus, eles estão errados. Porque não creem que a fé na morte e ressurreição de Cristo é suficiente para perdão dos nossos pecados, como ensina Paulo em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. E porque os judeus não creram nele, o mataram, diz Pedro. Mesmo assim, continua o apóstolo, nosso Deus o colocou numa posição de honra, deixando visível para Israel crer, se arrepender e ser perdoado. Toda essa coragem de Pedro vinha tanto dele ter sido testemunha desses acontecimentos, quanto também do Espírito Santo que ele recebeu em obediência, a convocação de se arrepender. Gente, quando Deus fala contigo e diz, se arrependa, não é um convite, é uma ordem. Ou você obedece, ou você sofre as consequências da desobediência. Ouvindo isso,
eles ficaram furiosos e queriam matá-los. É claro que ficaram furiosos. Eles já tinham dito que não gostavam ou não gostaram de Pedro ter falado que eles eram acusados, não queriam ser acusados ou a responsabilidade de ter matado Jesus. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Esse Gamaliel, ele é um neto de um rabino muito famoso chamado Hillel. E o Hillel, ele teve um impacto muito grande naquela geração, naquele tempo. E a gente consegue ver isso, inclusive, nos evangelhos. Em Mateus capítulo 8, por exemplo, a gente lê um texto onde tem coisa de Hillel aqui. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Isso era a proposta de Hillel. Naquele tempo haviam 2 rabinos bastante aclamados e admirados. Um deles falava que era 7 vezes, Hillel. Shammai falava que era 3 vezes. Gamaliel era esse neto desse famoso rabino. E não somente isso. Paulo, o apóstolo Paulo, foi discípulo de Gamaliel. Então esse Gamaliel, ele não era qualquer judeu. E nós também podemos perceber isso porque ele faz agora ali no Sinédrio. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Esse Gamaliel, esse mestre da lei, essa pessoa respeitada por todo o povo e membro no Sinédrio, ele apresentou aqui um padrão histórico de outros rebeldes como Teudas e Judas. E ele montou em cima disso o seu argumento. E a ideia dele é que, pelo menos nesses 2 movimentos supostamente divinos, eles não se sustentariam se não fossem de Deus. Então o que ele conclui? Soltem os apóstolos. Se o movimento deles não for de Deus, não vai para frente. Agora, se for de Deus, não tem o que fazer. Porque a luta que vocês vão travar não é contra esses homens, é contra o próprio Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E é aqui que nós conseguimos perceber uma clara divisão entre menino e homem, entre menina e mulher. A fé madura que os apóstolos tinham na pessoa e na obra de Jesus, a firme convicção na esperança dada por Deus e a clara obediência à ordem de Jesus em serem testemunhas do reino de Deus, resultava numa compreensão do propósito de que as suas vidas poderiam ser olhadas por gente de fora do mundo como loucura, mas na verdade era poder de Deus em ação. Percebam que eles estavam alegres porque foram soltos, não porque eles não estavam alegres porque eles foram soltos. Eles estavam alegres porque eles estavam dependendo do Espírito e anunciando, fazendo a sua parte. Como disse o apóstolo Paulo à igreja de Filipe: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olhar para esse sofrimento como um privilégio não é para qualquer um. Chamar de alegria e genuinamente se sentir alegre em meio a açoites e humilhação por causa de Cristo requer muita maturidade espiritual e intimidade com Deus. Assim como a igreja em Atos é apresentada como exemplo a ser seguido de fé, coragem, obediência dos apóstolos, também
eles são exemplares. E nós faremos muito bem se prestarmos atenção, além de ganharmos conhecimento histórico a respeito disso. Quando nós buscamos imitá-los, nós buscamos ser mais como Jesus e, consequentemente, aprendemos melhor a submeter a nossa vontade à mais nobre vontade de todas, a do nosso Pai, que por amor a cada um de nós enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E a Bíblia diz que quem crê nisso tem a vida eterna. Eu creio. E porque eu creio, um dos meus maiores desejos é agir como os apóstolos agiam. E esse é o último versículo do nosso texto. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. A minha oração é que eu não desperdice um dia sequer da minha vida em não aproveitar as oportunidades de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Para que isso aconteça, eu preciso que o Senhor me encha do seu Espírito e me dê coragem e abnegação da minha própria vontade, para que eu não seja o empecilho de ver essa mensagem anunciada aqui no Clériston, em qualquer lugar de Paulo Afonso, em Cerquinha, na Glória, Queimadas, Quixaba, nas Agrovilas, no Riachão, no Riacho. Minha oração é também para que a Igreja Batista Fonte, que a nossa comunidade, seja um grupo preocupado em diariamente testemunhar de Jesus. Seja na casa dos nossos parentes, dos nossos vizinhos ou dos nossos amigos. Que nós falemos para eles que Jesus é o Cristo, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o único Salvador. Há 2 semanas, quando o Rogério pregou no final do capítulo 4, ele fez uma pergunta ou uma afirmação no final da mensagem, que era mais ou menos assim: será que precisamos de outra perseguição para começarmos a evangelizar? Ou será que precisamos esperar por mais uma perseguição para começar a evangelizar? E eu confesso que eu não gostaria que fosse assim. Eu não gostaria de ter de passar por uma perseguição, seja com uma prisão ou algo como já lemos em Atos, para colocar em prática o dever de testemunhar. Mas eu quero estar preparado para isso. Tanto porque a perseguição ela é inevitável às pessoas e às igrejas que verdadeiramente buscam a Deus. O desafio para mim, eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas é que quando isso acontecer, eu quero me encontrar alegre por ter sido perseguido. Na verdade, eu entendo que por mim mesmo é impossível estar alegre numa situação dessas, a não ser que o Espírito Santo haja na minha vida. Por isso, meus irmãos, vamos buscar juntos, sermos fiéis ao nosso Salvador e aproveitar as vezes que a nossa sociedade tiver uma percepção positiva da nossa comunidade e nos considerar em alto conceito, sem que nós comprometamos a verdade bíblica. Eu certa vez ouvi de um candidato à prefeitura aqui de Paulo Afonso que ele admirava 2 instituições ou 2 locais que tinham em Glória, mas não tinham em Paulo Afonso. Ele gostaria que nós fizéssemos em Paulo Afonso o que nós fazemos lá na Quixaba. A verdade é que eu não tenho fé que ele faria isso por nós. Mas eu tenho fé no Deus que é capaz e poderoso para que, a partir do nosso exemplo, da nossa obediência a Ele, nós possamos alcançar mais pessoas, e mais pessoas assim fazerem parte da nossa família. Em Mateus 28 nós lemos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Se cada um de nós tiver o compromisso e a alegria de, na graça de Deus, fazer pelo menos um novo discípulo de Cristo esse ano, nós teremos outras alegrias a planejar e a executar aqui, como, por exemplo, comprar mais cadeiras e reorganizar o nosso espaço.
também a alegria de conhecer novos membros dessa família, para que haja mais pessoas para fazer aquilo que nós todos fomos convocados para fazer. Mas isso começa com você. A ordem já foi dada por Jesus e o Espírito já foi concedido. Agora é hora de arregaçar as mangas e orar a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pelo incômodo. Obrigado pela paciência. Obrigado, Pai, porque o texto de Atos tem nos provocado a pensar, tem nos provocado a fazer. E ai de nós, apesar de ouvir tanto, continuarmos numa letargia espiritual, Pai, de nos sentirmos bem com aquilo que temos, com aquilo que somos, com aquilo que fazemos. Ai de nós, Pai, quando não colocamos a intencionalidade, e porque já temos o Teu Espírito, para fazer, Pai, o Teu reino mais conhecido na nossa cidade, na nossa região, nas áreas rurais, Senhor. Pai, como eu disse, eu não gostaria de ser perseguido, mas eu olho como inevitável. E a verdade, Pai, é que se for necessário, para que a gente acorde, envia, Pai, que venham aqueles que irão nos perseguir. Nos ajude, Pai. Continue sendo gracioso e continue nos dando, Pai, a oportunidade de aprender da Tua palavra e de falar do Teu Evangelho. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.